Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isto fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. No meio de dores darás à luz filhos, teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós clamamos pela tua misericórdia, Pai, porque, Senhor, que estado, meu Deus, que estado em que a raça humana se encontra, Pai. E apenas o Senhor, meu Deus, pode nos libertar, Pai. Pode nos dar a graça, meu Deus, de não sermos deixados nesse estado para sempre, meu Pai, mas que possamos ser encontrados, meu Pai, a salvos em Cristo Jesus, Deus. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a entendermos o teu santo evangelho, Pai, de tal modo que nunca mais, Senhor, nos afastemos dele, Senhor. Nos abençoa, meu Deus, com a graça de conhecermos ao Senhor verdadeiramente, meu Deus. Que o Senhor seja exaltado através da tua palavra nesse momento. Tem misericórdia de nós, Pai. Teu povo, Senhor, que se reúne no teu santo dia para ouvir a tua santa palavra, no poder do teu Espírito Santo, Pai. Nós clamamos no nome
do teu Filho amado Jesus, Pai. Amém. Irmãos, a gente vive num mundo caído, onde está tudo misturado, onde a gente não consegue experimentar bênçãos sem experimentarmos também maldições. Mas até mesmo nas maldições, até mesmo nas coisas ruins desse mundo, a gente pode ter, a gente pode ter esperança. É basicamente a respeito disso que nosso texto fala. A gente tem meditado no livro de Gênesis, né, nós começamos, acho que já está com mais de um mês, né, no capítulo 1, no versículo 1, e a gente tem visto que Deus, ele criou todas as coisas. O livro de Gênesis, irmãos, é o livro mais importante a ser estudado na palavra de Deus, porque ele é o fundamento de todos os outros livros. A gente vai conseguir entender os outros livros muito mal se a gente não entender o livro de Gênesis. Obviamente, a palavra de Deus como um todo é necessário que a gente a entenda, mas o livro de Gênesis ele traz explicação para um bocado de coisa. Por exemplo, se a gente for olhar o Novo Testamento, começa com Jesus ele dizendo: se arrependam e creiam no Evangelho. Mas isso só faz sentido justamente por conta da queda que nós lemos aqui no capítulo número 3. A gente viu no capítulo número 1, irmãos, que Deus ele tem direito sobre todas as coisas, porque ele é o autor, ele é o criador de todas as coisas. E a gente também meditou e viu que o mundo ele foi criado, irmãos, como um grande templo. Deus ele criou o mundo como um templo. E o objetivo, então, de um templo é que o Deus desse templo ele seja adorado. Só que diferente dos outros templos que os falsos deuses têm espalhados pela face da terra, na época, inclusive, aqui em que a Bíblia foi escrita, no Antigo Oriente, não existia uma imagem de Deus nesse templo, porque Deus ele nos criou para sermos essa imagem dele que ia ser espalhada por toda a terra, e então toda a terra ia ser cheia com a glória de Deus, à medida que nós fôssemos espalhados e ampliássemos o jardim onde Deus ele era adorado. A gente viu que Deus ele criou o mundo em 6 dias e ele criou um dia específico para que ele fosse então adorado. Ele criou também um local específico no qual ele seria adorado, que era o Jardim do Éden. E se a gente for entender, né, a revelação de Deus até Apocalipse, a gente vai ver que a intenção de Deus, quando ele diz cresçam e se multipliquem, quando ele disse para o homem guarde e cultive o jardim, era para que o jardim ele fosse sendo ampliado cada vez mais até que o mundo todo ele se tornasse o santo dos santos, que era o Jardim do Éden naquela época. Então Deus ele fosse amplamente adorado. E é assim que a gente vê a linguagem dos profetas, nos Salmos e até mesmo no Novo Testamento em Apocalipse, que toda a terra vai ser cheia com a glória de Deus, que Deus do Oriente ao Ocidente ele vai ser adorado. É de fato quando o Senhor Jesus Cristo voltar e toda essa terra for transformada de fato no grande santo dos santos e Deus retornar a ser adorado de modo absoluto aqui na terra, como era para ter sido desde o início, e que foi interrompido essa glória de Deus manifestada ao mundo por conta do nosso pecado. A gente vê que Deus ele criou um dia, um local para ele ser adorado, e ele nos colocou numa aliança com ele. É isso que nós vemos no capítulo 2. Deus ele entra numa aliança conosco, ou seja, num relacionamento mais profundo e mais específico. Deus ele não nos trata apenas como criaturas, mas ele nos coloca num relacionamento tão próximo com ele, irmãos, que é quase que indescritível. Na verdade, é tão difícil de descrever esse relacionamento que Deus ele nos deu um relacionamento específico para espelhar esse relacionamento que nós temos com ele. Como nós vimos no capítulo 2, depois que Deus nos coloca numa aliança com ele, dizendo que nós não devemos comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus ele cria a mulher e faz com que o homem se case com a mulher, para que através do casamento, através desse relacionamento, onde o homem e a mulher são uma só carne, a gente possa conhecer um pouco melhor a respeito do relacionamento que nós temos com o próprio Deus. E é assim então que acaba o capítulo 2, dizendo que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, ou seja, eles tinham um relacionamento transparente, tinham um relacionamento de intimidade, onde não havia segredos, não havia maldade, não havia nada em que um estivesse escondendo algo do outro. Então a gente vê que tudo isso é interrompido quando o capítulo 3 começa dizendo que a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, então vem e entra no jardim, e que ao invés do homem ele expulsar a serpente, que era um intruso ali no jardim, ele deixou que sua mulher conversasse com a serpente, e então o pecado entrou no mundo. A gente meditou na primeira parte do capítulo, onde vai relatar exatamente o diálogo entre a mulher e a serpente, e onde vai relatar a queda do homem e da mulher. Algumas observações, irmãos, que a gente precisa se lembrar para a gente poder entender melhor o texto, é que
A serpente, ela, a todo instante, ela estava conversando com o casal. A gente for ver a forma que a serpente fala, ela sempre está falando no plural. Também tem uma expressão aqui que não está na nossa Bíblia em português, mas está na Bíblia em hebraica. Se eu não me engano, na nova tradução da linguagem de hoje, diz exatamente isso, que o homem ele estava com a mulher na hora que a mulher ela estava conversando com a serpente. Né? No nosso versículo 6, diz que a mulher tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Né? Na nova tradução da linguagem de hoje, e no texto em hebraico, diz: o seu marido, ela deu ao seu marido que estava com ela. Ou seja, o homem foi participante de todo esse processo da queda. Além disso, também, a forma que o texto é construído aqui são de coisas que acontecem sequencialmente. A mulher tomou, a mulher comeu, deu ao marido que estava com ela e ela comeu. Ou seja, foram coisas que aconteceram quase que simultaneamente, uma imediatamente após a outra. Então, não há espaço aqui para a gente pensar que o homem estava em um local distante e a mulher pegou o fruto e levou até ele. Pelo contrário, o homem participou da queda desde o início até esse momento, onde o homem e a mulher eles cometem o ato específico de desobediência completa a Deus. Então a gente vê que Deus aparece, irmãos, no jardim, e ele aparece no jardim, ele vem como um juiz, e ele vem investigar o que aconteceu. É uma coisa interessante, porque Deus ele não precisava, irmãos, vir conversar com o homem e com a mulher para saber o que aconteceu ali. O homem e a mulher tinham visto que estavam nus e se esconderam, e aí eles fizeram, né, cozeram aqui, que essa palavra aqui é difícil um pouco da gente entender hoje, a gente não usa ela atualmente, né, apenas as mulheres, mas que entendem de costura, entendem essa palavra aqui, porque cozer aqui, irmãos, não é de cozinhar, né, aqui é com O, que vem de costurar. Então, eles costuraram uma roupa com folhas, né, que essa roupa, na verdade, é uma roupa ridícula, seria mais ou menos uma espécie de cinto ou uma sunga que eles costuraram, ou seja, algo que não consegue cobrir a nudez. Foi o que o homem e a mulher eles tentaram produzir para esconder a nudez, a culpa do seu pecado. Então Deus aparece e ele pergunta ao homem: onde estás? E a gente viu que isso demonstra que a responsabilidade de tudo que aconteceu, apesar da mulher ser aquela com quem o Satanás ele teve um diálogo mais específico, né, aquela que falou com o Satanás, a responsabilidade, irmãos, sempre vai recair sobre o homem. E o homem, irmãos, ele dá uma resposta muito triste, porque ele vai dizer para Deus que a culpa dele ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal foi do próprio Deus. Porque ele disse: foi a mulher que o Senhor me deu, a mulher que tu me destes. Ou seja, ele quebra aqui todos os 10 mandamentos, porque ele nem ama o próximo, ele culpa a mulher pelo seu pecado, e ele também não ama a Deus sobre todas as coisas, ele culpa a Deus pelo seu pecado, ao invés dele assumir a responsabilidade pelos seus atos. E a gente vê, irmãos, que Deus ele então se dirige à mulher e pergunta à mulher: por que foi que você fez isso? E a mulher vai dizer que a serpente enganou e ela comeu do fruto. O que não deixa de ser verdade, irmãos. Tanto o que o homem falou é verdade, quanto o que a mulher falou é verdade. Porque a Bíblia mesmo vai dizer no Novo Testamento que a mulher ela foi enganada por Satanás. No entanto, essa não é a resposta que era esperada. Veja, Deus ele não perguntou aqui para saber o que estava acontecendo, porque ele sabe de todas as coisas. Deus ele perguntou porque ele criou o homem e colocou numa aliança para que o homem pudesse se relacionar com ele. Percebam que Deus ele não vai perguntar: e aí, Satanás? E aí, serpente? O que é que você tem a dizer? Não existe isso, irmãos. A partir do versículo 14, depois que a mulher dá a resposta do porquê foi que ela pecou, Deus ele já vai começar a exercer juízo sobre todos eles que fizeram parte do pecado e da queda. Deus ele primeiramente vai se dirigir a Satanás. É como se fosse a ordem inversa, né? Deus ele perguntou para o homem, depois ele perguntou para a mulher e depois ele vai falar então com Satanás. É como se fosse a ordem inversa do que Deus ele tem falado aqui. Então ele vai dizer, vai falar para a serpente, no versículo 14: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Veja, a primeira parte da maldição que Deus lança sobre a serpente, que, como nós sabemos, a serpente ela aqui está sendo usada, está representando Satanás, é o que nos é dito em Apocalipse, quando fala que Satanás é a antiga serpente. Então, Deus ele vai amaldiçoar a serpente.
A gente não tem como ter certeza de como era o formato, como era uma serpente antes da queda, como era esse animal antes da queda. Mas a gente sabe que não é um ser, irmãos, moral como um ser humano ou como os anjos, como o próprio Satanás, que tem noção e diferencia o certo e o errado como nós somos capazes de diferenciar. O fato de Deus estar amaldiçoando a serpente aqui, irmãos, é um símbolo da humilhação que Deus está trazendo para o próprio Satanás. Veja que a serpente é o único grande predador que nós conhecemos, que ele rasteja, ou seja, que ele está humilhado. A gente não pode subestimar uma serpente, porque de fato é um grande predador. No entanto, esse mesmo animal que é um grande predador, a sua estrutura física é uma estrutura de humilhação, é de alguém que está humilhado. Da mesma forma, irmãos, nós devemos enxergar Satanás. Nós não devemos subestimar o poder dele, os seus ardis, a sua capacidade de nos enganar. Pelo contrário, nós devemos temer, nós devemos ser cautelosos com Satanás, irmãos, porque é uma das coisas que mais saltam nesse texto, no capítulo 3 de Gênesis, é que Satanás ele é terrivelmente perigoso. Porque Adão e Eva eram perfeitos e ele conseguiu conduzir esses seres que foram criados em perfeito estado, que estavam em perfeita harmonia com Deus, que estavam em um local perfeito. Ele conseguiu rapidamente, com apenas uma pergunta, conduzir eles ao pecado. Que dirá a nós, irmãos, que somos pecadores? Nós somos presas fáceis nas mãos de Satanás, nós não devemos subestimá-lo. No entanto, nós devemos ter a plena certeza que Satanás ele já está derrotado. A sua sentença de derrota e de destruição já existe desde o início do mundo, desde aqui do capítulo 3 de Gênesis. A humilhação da serpente é um reflexo daquilo que Satanás, por mais que ele tenha poder e autoridade nesse mundo, até o próprio Senhor Jesus Cristo reconhece o poder e a autoridade de Satanás. Jesus ele fala que o mundo jaz do maligno. Jesus ele está diante de Satanás e Satanás oferece os reinos e Jesus não chega e não diz para ele, olha, você não tem poder nenhum não, você não manda em nada. Não, não é isso que Jesus fala. Jesus ele reconhece que de fato Satanás ele tem poder e autoridade. No entanto, irmãos, é um ser que já foi derrotado, já está humilhado. A sua derrota já estava predita no momento em que Deus ele amaldiçoou a serpente e fez com que ela rastejasse. Então Deus ele amaldiçoou a serpente, dizendo que ela vai rastejar. Mas mais do que isso, irmãos, ela vai... Deus ele também promete no versículo 15 que vai pôr inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Vejam, irmãos, isso é um ato de misericórdia da parte de Deus para conosco. A maldição que ele lança sobre Satanás é ao mesmo tempo misericórdia que Deus concede ao seu povo. Porque pare para pensar, aqui toda a raça humana existente eram Adão e Eva. E em que lugar eles estavam posicionados, irmãos, nesse momento? Está Deus de um lado, julgando Adão, Eva e Satanás. O ser humano, o Adão e Eva, eles se uniram a Satanás. Veja que Deus ele é misericordioso conosco. Ele diz, eu não vou permitir que o meu povo, eu não vou permitir que aquela criatura, aquele que eu criei para minha própria glória, ele esteja nas garras de Satanás de modo completo. Ele diz, eu vou pôr inimizade entre a mulher e a serpente, eu vou separar vocês. Ele diz, eu vou pôr inimizade maior ainda entre a sua descendência e o teu descendente. A gente vê que isso é algo que começa a aparecer na história da humanidade e não desapareceu até hoje. Irmão, se nós olharmos o restante da Bíblia, e se nós olharmos para a história da humanidade de modo mais amplo, a gente vai ver que é exatamente isso que tem acontecido. Essa maldição que Deus ele lança sobre Satanás, sobre a mulher e sobre o homem, resumem toda a história da humanidade. Ele disse que ele vai pôr inimizade entre a descendência da mulher e entre a descendência da serpente. E o que isso significa? Irmão, significa então que nós iremos ficar para sempre tendo medo da serpente e se a gente encontrar uma cobra, a gente vai querer matá-la? Se a gente encontrar uns filhotes, um ninho de cobra, a gente tem que destruir ali porque existe uma inimizade entre nós e a serpente? É até sábio se nós fizermos isso, né? Nós destruímos as cobras e os ovos de cobra se estão em locais que são inadequados, né? Se estão em nossas residências, por exemplo. Mas não é disso que a palavra de Deus está dizendo. O que a palavra de Deus está dizendo, irmãos, é que a descendência da mulher
e a descendência da serpente, elas não vão vir através das cobras e das mulheres. Todas as duas descendências, elas vão vir através da própria mulher. A gente consegue ver isso a partir do capítulo número 4, irmãos. A gente vai ver que Caim e Abel eram irmãos, e todos os dois descendentes da mulher, mas um pertence a uma semente santa, a uma descendência que faz parte do povo de Deus, Abel, e Caim faz parte da descendência da serpente. É exatamente isso que João ele vai falar lá em 1 João. Ele diz que Caim matou ao seu irmão, porque Caim ele pertence ao maligno, porque Caim pertencia ao maligno. E a gente vai ver que isso vai discorrer o resto do Antigo e do Novo Testamento também. A gente vai ver que a Bíblia vai falar, no capítulo 4, ainda a respeito da descendência de Caim, ou seja, a descendência dos homens ímpios e perversos desse mundo. E no capítulo 5 vai falar a respeito da descendência de Adão, que Deus vai dar a Adão através de Sete, que é o filho que Deus dá a Adão no lugar de Abel. E a gente vai ver, então, que a destruição, irmãos, a primeira destruição do mundo que Deus vai causar, após a segunda condenação que Deus vai dar, que após a queda do homem, é justamente o dilúvio. E a causa do dilúvio é porque os descendentes da mulher, ou seja, o povo de Deus, eles estão se relacionando e se unindo em casamento com os filhos dos homens, com a descendência da serpente. Veja, não existe amizade, irmãos. Não existe relacionamento próximo. Não existe intimidade. Não deve existir entre o povo de Deus e aquelas pessoas que não amam ao Senhor verdadeiramente. Veja, nós falamos um pouco a respeito disso pela manhã. Nós devemos buscar, irmãos, ter comunhão santa. Nós só podemos ter comunhão verdadeira com aqueles que buscam ao Senhor verdadeiramente. E aquelas pessoas que não buscam ao Senhor verdadeiramente, nós não devemos odiá-la, mas nós devemos tratar elas como pessoas que precisam ser transformadas, que precisam mudar de lado, que precisam também ser colocadas em inimizade com a serpente, para que nós possamos nos relacionar de modo intenso com elas. Veja que todo o Antigo Testamento vai falar a respeito disso, de um povo específico que é o povo de Deus. Eles sendo perseguidos por todos os outros povos. O povo de Deus é perseguido no Egito. Os egípcios perseguem o povo de Deus. A gente vai ver que os outros povos, irmãos, eles vão cercando o povo de Deus, e muitas vezes o povo de Deus quer apenas paz, eles querem apenas passar pelo território dos outros povos, eles apenas querem chegar na terra prometida, e os outros povos são hostis contra o povo de Deus. Se os irmãos puderem observar, toda a história do Antigo Testamento se resume nisso. Há uma história tão conhecida, irmãos, entre Davi e Golias. E é muito interessante porque quando a Bíblia vai descrever Golias, vai falar que ele usava uma armadura que era feita de escamas, que é justamente para refletir que ele era da descendência da serpente. E isso não fica restrito apenas ao Antigo Testamento, mas até mesmo no Novo Testamento. Nós vemos que João Batista, ele se dirige aos fariseus e aos saduceus como raça de víboras, ou seja, aqueles que fazem parte da descendência da serpente. Veja que a descendência da serpente ela não está muito longe de nós, irmãos. Até mesmo dentro da própria igreja pode existir a descendência da serpente, como era no caso dos fariseus e dos saduceus. A gente vê isso desde o Antigo Testamento, quando Noé é o único que é salvo, juntamente com seus 3 filhos, e um dos seus filhos também pertenciam à descendência da serpente. E se a gente for olhar no nosso próprio coração, irmãos, todos nós temos a tendência natural de querermos agir em conformidade com essa serpente. Depois que nós entramos nesse estado de pecado, irmãos, a tendência do nosso coração é nos inclinarmos sempre ao pecado e não estarmos em conformidade com aquilo que o Senhor nos disse, que nós devemos ser inimigos da descendência da serpente. Como eu disse, isso não significa que nós devemos demonstrar um ódio e hostilidade contra as pessoas que não conhecem a Deus, irmãos, mas nós devemos reconhecer que elas necessitam da graça de Deus, precisam ser transformadas, e isso é urgente, e isso é sério. Sempre que eu e você, a gente olha para um ímpio e a gente diz, eu prefiro ter amizade com esse ímpio do que ter amizade com um crente, porque tem muito crente assim, 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 assado. Significa que a gente tem uma visão completamente distorcida do evangelho. Veja, se tem crente que é pior do que o ímpio, então você não deve se relacionar nem com esse crente, nem com o ímpio. Não significa que o ímpio deve ser o seu melhor amigo. Significa que você deve procurar amizades mais santas e pessoas que possam lhe aproximar mais de Deus. Veja, irmãos, essa é a grande batalha que resume a história da humanidade. A gente pode resumir a história da humanidade dessa forma, entre aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que querem adorar a Deus de acordo com a sua santa palavra e a revelação dele, e aqueles que querem adorar a Deus ou adorar outros deuses em desconformidade com a palavra de Deus. Nós veremos isso com mais profundidade quando a gente for olhar Caim e Abel. Caim
irmãos, ele também estava tentando adorar a Deus, só que do jeito dele. Veja que até em Apocalipse, a Bíblia termina relatando essa história dessa forma. São aqueles que têm a marca da besta, a marca da serpente, e aqueles que têm a marca de Cristo. Ou seja, o mundo e a história da humanidade é dividida dessa forma. Eu e vocês, irmãos, nós queremos relativizar essa verdade. Infelizmente, até mesmo as igrejas hoje querem relativizar essa verdade. E a gente quer atrair os ímpios para dentro da igreja. E a gente quer mudar o culto ao Senhor para se conformar às pessoas, para que as pessoas possam se sentir bem adorando a Deus, sem ter o seu coração necessariamente transformado. Quando, na verdade, irmãos, até mesmo os crentes, eles devem se sentir incomodados ao ouvir a palavra de Deus, porque nós somos pecadores, a palavra de Deus, ela precisa, ela necessita nos ofender de alguma forma. Porque se nós somos pecadores, se nós somos fracos e falhos, irmãos, se nós reconhecemos que temos pecado contra Deus, se a palavra do Senhor, ela não trouxer essa revelação para nós, ela nos confronta dessa forma, então onde, irmãos, de onde vai proceder a transformação da nossa alma? Se nem a pregação da palavra ela não nos ofende. Obviamente, irmãos, a palavra de Deus ela vai nos ofender, mas ela também vai nos transformar. Como eu disse aqui, a salvação ela vem em meio ao juízo. Da mesma forma, ao mesmo momento que Deus está julgando a serpente, Deus está trazendo salvação para a humanidade. Veja que isso fica muito mais claro ainda quando nós olhamos o finalzinho do versículo 15, que diz que este, ou seja, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus ele então fala para a serpente que vai vir um descendente da mulher, um descendente específico da mulher, que ele vai esmagar a cabeça da serpente, ou seja, ele vai destruir Satanás de uma vez por todas. E certamente, Deus ele está falando aqui a respeito do seu próprio filho, que veio para desfazer as obras de Satanás. Mas veja que, irmãos, a Bíblia fala que Jesus ele vai ferir a cabeça da serpente, mas vai falar que ele vai ser atingido no processo, que a serpente vai ferir o calcanhar dele. E, obviamente, a imagem que está sendo trazida aqui é de vitória do Filho de Deus, que vai esmagar a cabeça da serpente. No entanto, irmãos, uma serpente ela não precisa atingir a nossa cabeça para nos matar. A serpente ela pode atacar o nosso calcanhar, como é isso que está sendo profetizado aqui, que ela faria com Cristo. Isso é suficiente para destruir a nossa vida, porque a serpente ela é venenosa e o seu veneno pode tirar a nossa vida. Então veja, o que Deus está falando aqui é que o filho dele seria morto no processo de salvação. Então veja, o evangelho, irmãos, ele é nos revelado pela primeira vez, de modo mais claro, aqui no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis. E isso é muito profundo, irmãos. Sabe por quê? Porque se a gente parar para pensar no contexto, o contexto é de nós nos rebelamos e nos voltamos completamente contra Deus. Nós viramos as costas a Deus e preferimos ouvir a voz de Satanás do que a voz de Deus. Se vocês olharem aqui, Deus ele ainda nem pronunciou juízo sobre Eva, nem sobre Adão. Deus, vejam, irmãos, como Deus é maravilhoso, como Deus é diferente de tudo o que nós conhecemos. Veja, quando alguém nos ofende, o que é que nós queremos fazer em primeiro lugar? E eu falo quando a pessoa está arrependida. A pessoa pecou, a pessoa fez algo errado contra nós, ela nos ofendeu, ela vem e diz, olha, eu queria lhe pedir perdão por causa disso, daquilo outro. O que é que nós fazemos, irmãos? Nós podemos até perdoar, mas antes, aquela pessoa ela vai precisar ouvir umas poucas e boas. Mas veja que o que Deus faz é o contrário. Nós pecamos contra ele. E antes mesmo dele falar da gravidade do nosso pecado, antes mesmo dele falar a respeito da nossa morte, ele já nos diz que ele nos providenciou a salvação. Veja, irmãos, é por isso que o que Jesus Cristo fez por nós é chamado de boa notícia. Por isso que o evangelho significa boa notícia. Porque que notícia maravilhosa, irmãos. Nós pecamos contra Deus e antes que nós pudéssemos fazer qualquer coisa, veja, o homem não aproveitou aqui o momento em que Deus perguntou para ele o que você fez, você comeu do fruto, para poder confessar o seu pecado. Mas ainda assim, a palavra de Deus, a palavra da parte de Deus para com o homem é salvação.
é perdão. E que perdão é esse, irmãos? Que perdão é esse? É Deus oferecendo o seu próprio filho para morrer por conta do nosso pecado. Veja como Deus ele é maravilhoso, irmãos. Como não existe ninguém como o Senhor. Como eu e você, a gente não vai encontrar em nenhuma outra religião, em nenhuma outra coisa nesse mundo, em ninguém. Um amor tão perfeito, um amor tão maravilhoso, como o amor que Deus ele nos concede. Veja, ele nos dá perdão e graça, mesmo antes de dizer para nós as consequências do nosso pecado. Deus ele tinha prometido morte para o homem. Ele disse: no dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, do fruto da árvore, certamente você vai morrer. Mas antes mesmo de Deus pronunciar a morte sobre o homem, Deus ele já pronuncia a promessa de salvação. De fato, o homem aqui já estava morto em algum sentido. O homem já estava morto espiritualmente, por isso ele se escondeu de Deus. Mas a forma que Deus age para com esse homem que está morto nos seus delitos e pecados é nos dar vida juntamente com Cristo. E pela graça nós somos salvos. Veja, irmãos, diante desse evangelho, diante do que Deus ele nos fala, o que ele está disposto a fazer e fez por nós, eu e você, nós devemos render a nossa vida completamente a Ele. Eu e você, nós devemos parar tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós achamos certo, o que achamos errado. A gente deve parar um pouco. E a gente está disposto a rever tudo, para que a gente possa se conformar, para que a nossa vida possa se conformar a uma vida que seja condizente com o amor que esse Deus demonstra por nós. De fato, Deus ele castiga o pecado, irmãos, mas Jesus Cristo ele recebeu o castigo pelo nosso pecado. Agora Deus ele vai falar para a mulher e para o homem consequências do pecado deles. E o fato de Deus fazer isso é também misericórdia da sua parte. Porque imagina, se o homem e a mulher eles tivessem pecado contra Deus, e Deus dissesse, está tudo bem, e Deus não colocasse nenhuma punição sobre eles, mas Deus não os castigasse de nenhuma forma, a mensagem que Deus estaria falando, a mensagem que Deus ia estar transmitindo seria igual à mensagem que Satanás transmitiu. É que Deus ele não é bom mesmo, que Deus ele não é tão maravilhoso assim. Deus ele é conivente com o nosso pecado, mas Deus ele não é conivente com o nosso pecado de forma alguma, irmãos. Então por isso que ele derrama, ele despeja um memorial que enquanto existe o homem e a mulher aqui nessa terra, enquanto existe vida aqui nessa terra, essa existência que nós temos antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos marcados pelas maldições que Deus despejou sobre Satanás e sobre a condenação também que ele deu ao homem e à mulher. Veja, ele diz então à mulher no versículo 16: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Irmãos, a coisa mais maravilhosa que uma mulher pode fazer nesse mundo, a bênção maior que Deus deu para uma mulher nesse mundo, foi ela poder ter essa capacidade que homem nenhum tem de gerar filhos. A gente meditou a respeito disso um pouco hoje e na semana passada e na semana retrasada também, no começo do Evangelho de Lucas. A gente vendo a expectativa das mulheres para que elas pudessem então ser mães. No entanto, irmãos, veja qual é a maldição que Deus coloca sobre a mulher. Deus ele não acaba com a beleza da gravidez e das crianças nascerem, mas ele associa uma das piores dores que uma pessoa pode sentir a essa bênção maior. Como eu disse no início, não existe mais, irmãos, nesse mundo de pecado, uma bênção que não vem acompanhado de alguma forma, de alguma tristeza, angústia ou dor. Nada é completo aqui nesse mundo. E Deus faz exatamente dessa forma, irmãos, para que eu e você a gente não se esqueça de que não está tudo bem, de que tem algo muito errado conosco, de que a gente vive num mundo de pecado e a gente não pode esperar, irmãos, aquilo que nós esperamos constantemente, que tudo esteja bem na nossa vida. E aí a gente sempre está em busca disso, de que tudo esteja bem. Como que tudo vai estar bem, irmão, se o nosso relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Criador não está bem? Como é que qualquer outra coisa nessa vida vai estar bem? A nossa vida vai ser marcada por conflitos, por dores, por aflições, por conta do nosso pecado. Veja, ele diz que a gravidez é uma coisa tão maravilhosa, que Deus ele criou o ser humano, o homem e a mulher, para que eles cresçam
e se multipliquem, e que a imagem de Deus seja espalhada pela face da terra. E ele diz então que até mesmo para você fazer a vontade de Deus, você vai sofrer. Você vai sofrer. Então a mulher, ela vai sentir dores intensas para ter filhos. E obviamente, irmãos, essas dores aqui talvez se iniciem no momento da gravidez. Isso aqui envolve os enjoos que as mulheres podem sentir, o mal-estar e todo tipo de sentimento ruim que a mulher sente quando ela está grávida, mas não se resume ou não se encerra no momento do parto, porque para criar os filhos, a mulher vai sentir muito mais dor até do que no momento que ela sentiu na gravidez ou no momento do parto, irmãos. Mas Deus ele também fala outra coisa para a mulher. Ele diz para a mulher: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Deus ele coloca uma maldição, irmãos, sobre os relacionamentos que as mulheres elas possuem, tanto com seus filhos, ela vai sofrer e vai sentir dor, tanto para gerar esse filho quanto para criar esse filho, como também ela vai ter um problema sério e gravíssimo no relacionamento com o seu marido. E qual é esse problema, irmãos, que o texto nos diz? É um texto, de fato, um pouco difícil de compreender se a gente lê apenas o versículo número 16. Teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O que é que significa isso? E aí, os teólogos, cada um que vai dizer uma coisa, mas, irmãos, no texto hebraico é muito mais fácil da gente entender, porque esse versículo aqui, ele se repete no capítulo seguinte. Quando Deus ele está falando com Caim, Deus ele vai perguntar para Caim, irmãos, no versículo 6 do capítulo 4. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? E versículo 7, Deus vai dizer então para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus diz: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. No hebraico, o texto é idêntico. No português, a gente consegue ver que há alguma semelhança também. O que é que Deus está dizendo, então, para Caim? Aqui fica mais fácil de entender no contexto. Deus está falando que Caim está sendo dominado pelo pecado. Mas o desejo do pecado vai ser dominar Caim. Mas o que é que Caim deve fazer? Caim ele deve ceder ao desejo do pecado? Não. Ele deve dominar o pecado. Então, o que é que diz aqui, irmãos, no versículo 16, quando diz para a mulher: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Significa que Deus ele está amaldiçoando aqui o relacionamento entre o homem e a mulher de acordo com aquilo que eles fizeram no momento da queda. O que foi que aconteceu aqui no momento da queda, irmãos? A mulher, ela tomou a dianteira. A mulher, ela foi conversar com Satanás. Ela foi trocar ideias com o inimigo de nossas almas. E como foi que terminou essa história? Terminou com nós sendo condenados, irmãos, à destruição. Tantas pessoas irão para o inferno por conta do pecado de Adão e Eva. Então Deus amaldiçoa ela, dizendo: você vai ter esse mesmo desejo, disso que você fez agora, conversando com Satanás e tomando a liderança da sua casa. Você vai sentir esse desejo sempre. O desejo da mulher, irmãos, vai ser de ser líder do seu marido, de governar a sua casa. Mas a Bíblia diz de modo claro que o certo é que o homem ele governe a sua casa. É exatamente por isso que quando o homem e a mulher eles caem em pecado, Deus ele não vai falar com Eva, não vai dizer: Eva, você comeu primeiro, por que foi que você fez isso? Deus ele vai dizer: Adão, onde você está? E a maldição que nós vemos que vai cair sobre o homem, irmãos, é muito mais extensa do que a maldição que cai sobre a mulher. É muito maior aquilo que Deus vai dizer para Adão do que o que ele vai dizer, para Eva. Veja, a gente vive em tempos, irmãos, tão contrários e distantes da palavra de Deus, que a simples menção ou explicação de um versículo bíblico já causa desconforto em nós. A gente vive num mundo tão feminista, por mais que digam que o mundo é machista, e na verdade é a mesma coisa, o feminismo e o machismo. O feminismo é as mulheres querendo tomar o lugar do homem, e o machismo é os homens querendo se aproveitar das mulheres. Exatamente isso desde o Jardim do Éden. O homem, ele deixa a mulher fazer o que ela quer, a mulher não gosta de tomar a frente, de tomar a liderança, ele deixa ela fazer isso. E ele peca porque é omisso,
E a mulher peca porque tenta fazer aquilo que não compete a ela fazer. Exatamente essa condenação que nós recebemos por conta do nosso pecado, irmãos. Os homens, eles precisam assumir a responsabilidade das suas casas. Todos os problemas que acontecem das portas para dentro, irmão, seja com a esposa, seja com os filhos, seja com qualquer coisa que está acontecendo, que está de errado numa casa, a responsabilidade é do homem. O homem, ele é responsável por tudo que acontece de errado na sua casa. O homem, ele não deve fazer como Adão fez aqui, ele dizer, olha, a gente está com esse problema porque a mulher que Deus me deu, a gente está com esse problema aqui porque a minha mulher, ela é assim, ou a gente está com esse outro problema aqui porque os meus filhos, eles não fazem desse jeito, e se todo mundo me ouvisse, tudo ia dar certo. Irmãos, os homens, eles têm responsabilidade de ser como Cristo. Como é que Cristo faz, irmãos? Cristo, ele não apenas nos diz aquilo que nós devemos fazer. Ele faz isso o tempo todo na sua palavra. Mas ele veio e ele fez aquilo que nós precisávamos que fosse feito. Ele veio e fez no nosso lugar aquilo que nós não apenas éramos incapazes, como não teríamos a mínima vontade de fazer, que é cumprir a vontade de Deus para nossas vidas. Então, a gente foi ensinado hoje, irmãos, que a mulher, ela deve estar ao lado do seu marido com a mesma autoridade em sua casa, e o marido e a mulher, eles são iguais. E essa é a mentira, irmãos, mais fácil de ser vista, que não é verdadeira no mundo, mas ao mesmo tempo a mentira em que nós mais insistimos em acreditar. Porque as mulheres, elas são completamente diferentes dos homens. Veja, se está na própria natureza da mulher, ela vai florescer muito mais se ela tiver submissa à autoridade de um homem, seja do seu pai ou seja do seu marido. E o homem é o contrário, ele vai florescer muito mais. Se aqui eu posso usar a palavra florescer para me referir a um homem, mas ele vai se desenvolver muito mais se ele estiver sendo respeitado como autoridade em sua casa. Mas não se ele estiver se impondo como autoridade da sua casa, mas se ele estiver morrendo como Cristo e sendo aquilo que a sua família precisa que ele seja. Veja, irmãos, é uma confusão tão grande que nós fazemos em reconhecer o que Deus quer para a nossa vida, mas é muito claro na palavra de Deus. A palavra de Deus em nenhum momento vai deixar sombra de dúvida de que o homem e a mulher, eles têm a mesma dignidade diante do Senhor. Nós vimos isso quando nós falamos a respeito do casamento. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e a mulher também foi criada à imagem e semelhança de Deus. Mas eles possuem funções diferentes na sociedade e principalmente na família. E quando nós queremos inverter aquilo que Deus falou, quando a gente prefere ouvir o conselho dos ímpios, quando a gente prefere ouvir o que o mundo está nos dizendo, quando a gente prefere ouvir a voz de Satanás nos dizendo, foi assim que Deus disse, então esse Deus é muito injusto, essa religião é muito opressora, e você deve buscar fazer outra coisa da sua vida do que você ir nessas igrejas que fica falando que a mulher tem que se submeter ao homem. A gente fica ouvindo a voz de Satanás, irmãos, ao invés de a gente reconhecer que os homens, eles precisam ser homens de verdade, e as mulheres precisam se submeter à autoridade desses homens. Veja, Deus dá toda a liberdade para as mulheres escolherem com quem irão se casar. Só que as mulheres têm aberto mão dessa liberdade no momento em que elas não têm cuidado do seu próprio corpo, no momento em que a gente entra nesse mundo de liberdade sexual, em que as mulheres, elas praticamente eram obrigadas há pouco tempo atrás a se casar com uma pessoa porque ela teve relacionamento sexual com aquela pessoa e ela teve filho com aquela pessoa. Hoje em dia, a gente consegue, com os nossos métodos, evitar que as crianças nasçam. Então, as mulheres, elas conseguem ter liberdade para se relacionar com o homem que elas quiserem. Isso não acarreta nessa consequência filho. Mas isso não significa que a mesma infelicidade vai dominar o seu coração. Porque a mulher, ela foi feita, irmãos, para escolher um homem que reflita a imagem de Cristo, a imagem de Deus, e se case com ele, e honre a escolha que ela fez. Da mesma forma, irmãos, a palavra de Deus diz ao homem, versículo 17, Deus disse a Adão, visto que atendeste a voz da tua mulher. Veja, irmãos, que Deus está dizendo, você ouviu a voz da sua mulher. Ou seja, em vez de você aconselhar a sua mulher, dizer, acabou essa conversa aí com Satanás, expulsa esse demônio daí. Ele ouviu a voz da sua mulher para o pecado. Veja, irmãos, o problema não é ouvir a voz da mulher, porque Deus, ele criou a mulher para ser auxiliadora mesmo. Se uma coisa que o marido deve fazer é querer ouvir a voz da sua mulher. Se tem uma coisa que os filhos devem querer fazer é ouvir a voz das suas mães. Mas a gente só quer fazer isso quando é para pecar. Quando é para obedecer a palavra de Deus, a gente não está disposto a ouvir a mulher, a ouvir a mãe, a ouvir ninguém. Ele diz, visto que você atendeu a voz da sua mulher e comeu da árvore que eu te ordenara, não comesses.
Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formados, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Veja, irmãos, que tristeza, que tristeza. Esperança é o evangelho, porque Deus já disse que o filho dele ele vem para resolver todos esses problemas, porque veja o que é que Deus faz com o homem, irmãos. Isso é uma coisa que mais deve trazer tristeza ao coração dos homens. Sabe o que é, irmãos? É porque hoje a gente vive numa sociedade, a gente vive num mundo em que seria tão mais fácil a gente conseguir cuidar da nossa família, se a gente não precisasse perder tanto tempo, irmãos, com o trabalho como é necessário. Infelizmente que hoje a gente gaste tempo com o trabalho. Deus ele está dizendo, você, já que você tinha todo o tempo do mundo, sua única função era cuidar da sua mulher e do jardim, e você não quis fazer isso, você quis ser omisso, sabe o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou lhe dar um bocado de trabalho. Agora você vai ter que se cansar de um modo que vai ser quase impossível agora. Vai ser impossível para você conseguir fazer tudo aquilo que eu quero que você faça. Vai ser impossível. Como é que você vai se responsabilizar por tudo que acontece na sua casa, se você tem que passar praticamente a maior parte do dia fora da sua casa? Como que você vai fazer isso? Se vire. Você não escolheu o pecado. Você não escolheu seguir a voz de Satanás. Essa é a condenação maior do homem, irmãos. É a angústia de ele estar tão sobrecarregado com tantas coisas, seus afazeres, que ele não consiga ter tempo para sua família. Não é assim que deve acontecer, irmãos. Não é assim que deve acontecer. Veja, é assim que os homens têm, essa é a desculpa que os homens têm usado para serem ausentes e serem omissos em suas casas, para não se responsabilizarem por nada. É porque eu estou fora, é porque eu estou trabalhando, é porque eu estou sustentando vocês. Como se a coisa mais importante que uma família precisasse, irmãos, fosse do dinheiro do pai. Quando na verdade talvez essa seja a coisa que a família menos precisa. O que a família mais precisa, irmãos, é de um homem, de um marido presente. Isso vai fazer toda a diferença na vida de uma família. Se o homem ele é presente em sua casa, se o homem ele se dedica à sua família, se o homem ele não usa a queda como desculpa para não cumprir o seu papel. O que o homem deve fazer, irmãos, porque de fato é algo muito complexo, o trabalho exige muito. Ele deve se colocar aos pés do Senhor. Ele deve buscar a Deus. E o Senhor é o único que pode capacitar tanto o homem como a mulher a fazerem aquilo que Deus ordena que eles façam, do modo que Deus quer que eles façam. Porque a nossa vontade não vai ser fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, irmãos. A vontade do homem vai ser se esconder no seu trabalho e não ser perturbado com as coisas da casa. A vontade da mulher é amar isso, é amar que ela agora é quem vai governar o seu lar e o seu marido vai estar tão omisso que... Só que no final das contas, irmãos, isso vai destruir tanto o homem quanto a mulher. A mulher ela vai ser sobrecarregada com um peso que ela não foi feita para carregar, que é a liderança do seu lar. E o homem, ele vai ser isolado da sua própria família. Ele vai idolatrar o dinheiro, o trabalho, e ele vai amar e adorar aquilo que as pessoas fora da sua casa pensam dele, já que ele não está em casa, já que ele não pode ser amado pela sua esposa e pelos seus filhos do jeito que ele deveria ser amado e do jeito que ele seria amado se ele fosse mais presente. Os homens querem ser respeitados, irmãos. As mulheres querem ser amadas. Mas as atitudes que eles tomam para cumprir esse objetivo são completamente contrárias àquilo que eles desejam. Essa é a condenação do pecado. O maior problema do pecado, irmãos, talvez, seja fazer com que eu e você, a gente não ache que o pecado é o maior problema. Veja, Deus quer que nós façamos dessa forma. A gente não quer fazer do jeito de Deus, a gente diz, vamos fazer desse jeito aqui, e a gente quer que dê certo. E a gente não percebe que é tão claro que a gente está fazendo tudo do jeito errado, como é que a gente quer que as coisas aconteçam do jeito certo? E a gente vai continuar insistindo nos nossos erros, a gente vai ficar mudando de erro em erro, e a gente não quer se submeter a Deus, que é aquilo que é exigido de nós. Irmão, se nós nos submetermos a Deus,
Todas as coisas vão se organizar. Deus vai organizar o nosso trabalho, Deus vai organizar nosso casamento, Deus vai organizar os nossos filhos. Se nós nos submetermos a Deus, irmãos, todas as coisas elas vão encontrar o seu lugar. Veja que é exatamente isso que diz o Salmo 128, irmãos. O Salmo 128 não está falando do céu, está falando de algo que acontece aqui na terra. Ele diz, feliz, ó, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Do trabalho ele vai conseguir o seu sustento. A sua esposa, ele vai ter harmonia com ela. Os seus filhos vão estar ali em sua volta. Ele vai pertencer à igreja, ele vai abençoar a igreja vai abençoar a sua família. É isso que diz o Salmo 128. Mesmo nesse mundo de pecado, irmãos, se a nossa confiança está em Cristo, eu e vocês, nós conseguiremos usufruir da parte de Deus. Vidas maravilhosas aqui, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio às maldições, aos pecados, porque, veja, mesmo que nas bênçãos existam maldições, nas maldições também existem esperança. Esperança de salvação e de que Deus é capaz de fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer. Então, irmãos, depois que ele derrama a condenação do homem, ele diz, você vai voltar a ser pó. Você que queria se tornar como Deus, você agora vai voltar a ser pó, porque eu lhe tomei do pó. Então, no versículo 20 diz, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. Esse versículo aqui, irmãos, é maravilhoso. Talvez seja o terceiro versículo mais maravilhoso do capítulo. O primeiro é o versículo 15, que nós lemos que o descendente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Jesus é nosso Salvador. O terceiro, sem sombra de dúvida, é esse. Que o homem, ele coloca Eva, o nome da sua mulher. Porque ela vai ser mãe de todos os seres humanos. Veja, irmãos, qual é o contexto aqui? Deus está falando de morte, destruição, inimizade, brigas, conflitos, só coisa ruim, só desgraça Deus está falando aqui para o homem. E o que é que o homem fala? Vida. Deus ele coloca o nome dele, da mulher dele de Eva, que significa vida. Ele diz, porque ela vai ser mãe de todos os seres viventes, de todos os seres humanos. Ou seja, ele está olhando, sabe para onde, irmãos? Deus está falando um bocado de maldição, um bocado de desgraça, que vai afligir o homem aqui nesse mundo. E o homem está olhando por trás de tudo isso. A promessa que Deus fez no meio de todas essas maldições, que é de que o filho dele vai morrer, o descendente da mulher vai pagar pelos nossos pecados. Ele diz, eu creio, Senhor, eu creio. Então, ele coloca o nome, num contexto de morte, ele coloca o nome da mulher dele de vida. E eu disse que esse era o terceiro versículo mais impressionante do texto. Porque o segundo é o versículo seguinte, é o versículo número 21, que diz, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Veja, irmãos, o homem e a mulher eles tinham tentado esconder a vergonha da sua nudez, e de fato era algo necessário após o pecado. A nudez, ela sempre é tratada como vergonhosa na palavra de Deus, nunca é algo para ser exposto. Mas como foi que o homem e a mulher tentaram esconder a vergonha da nudez dele? Eles fizeram uma sunga, eles fizeram uma cinta, eles fizeram um cinto que não conseguia esconder a nudez de forma nenhuma. Então o que é que Deus faz, irmãos? A Bíblia fala que Deus pega vestimentas. Essa palavra vestimentas aqui significa túnicas. Essas vestimentas aqui, irmãos, elas são usadas na Bíblia para se referir à roupa que o sacerdote usava, ou seja, uma roupa que cobre a gente do pescoço para baixo, ou seja, cobre toda a nossa nudez. E a Bíblia fala que Deus fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Veja, Deus ele teve que matar um animal. Deus ele teve que tirar a vida de um animal para poder arrancar a pele daquele animal, fazer a vestimenta e cobrir o homem e a mulher com a vestimenta daquele animal, com a pele daquele animal. Ou seja, mais uma vez, o que Deus tinha falado foi, ele começou falando o evangelho, meu filho vai morrer para pagar pelo pecado de vocês. E agora mais uma vez ele fala o evangelho. Veja, não é vocês que vão conseguir cobrir a nudez de vocês com aquilo que vocês fazem. A única coisa que vocês vão conseguir fazer tentando cobrir a nudez de vocês é produzir mais vergonha ainda. Imagina, irmãos, uma pessoa que ela sai na rua,
ela sai pelada, você vai dizer, é um maluco, é um doido. Mas uma pessoa que sai com pouca roupa, você vai dizer, mas essa pessoa está querendo cobrir a nudez dela com esse pedacinho só de pano aí. É mais ridículo do que a pessoa que está saindo nua. Deus, ele então faz uma roupa prenunciando a morte do seu filho mais uma vez. E ele cobre a nudez completamente. E é assim que a Bíblia vai se referir a nós em Apocalipse, com vestiduras brancas, com túnicas, não mais agora de um animal, mas uma vestidura completamente branca, representando a pureza que Deus ele concede a nós através do seu Filho. Então, o texto termina falando que Deus disse, e agora Deus falando consigo mesmo, eis que o homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, aqui Deus está falando com ele mesmo, né? Como o diálogo que é dito também no capítulo 1 de Gênesis, quando Deus diz, ele façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aqui é interessante porque existia de alguma forma uma verdade naquilo que Satanás tinha falado. Satanás tinha dito que o homem ia se tornar como Deus se ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. E como eu disse para os irmãos na semana passada, o problema não é, Deus não quer que nós nos tornemos como ele, pelo contrário, Deus nos fez para refletir a sua imagem, e ele nos deu o seu filho para que nós pudéssemos ser conformados à imagem do seu filho. Mas o problema é que o homem, ele quer, pelo seu próprio caminho, do seu próprio jeito, ele se tornar como Deus. E como é que é o jeito, irmãos, que o homem tenta se tornar como Deus? É através do pecado, é através da sua própria concepção, é através daquilo que passa pela sua mente, contrário à palavra de Deus. E Deus diz, e por conta disso, por conta do que o homem fez, porque agora ele se tornou conhecedor do pecado, só que não da forma que Deus conhece, irmãos. Deus conhece o pecado porque ele é completamente contrário ao pecado. É como nós, a gente conhece, a gente sabe que a escuridão baseado na luz, você olha para a luz e o que é escuridão? É onde não está a luz. E o pecado é a ausência completa de Deus, irmãos, é aquilo que é contrário a Deus, é aquilo que ofende Deus em todas as coisas. Mas o homem agora, ele conhece o pecado não como Deus, que é onisciente e sabe de todas as coisas, mas ele conhece um pecado por ser um praticante, por ser um escravo do pecado. Ele diz então, por conta disso, vamos lançar o homem de fora do jardim do Éden. O jardim do Éden representava a presença de Deus. Irmãos, então o homem agora, por ele ser pecador, ele não pode mais estar onde Deus está. Ele é expulso do jardim e então Deus coloca querubins na porta do jardim. Né? A Bíblia fala aqui que o jardim é virado para o Oriente, e como eu já disse para os irmãos, o templo, todos os templos, o tabernáculo, o templo de Salomão, o segundo templo, todos eles são feitos virado para o Oriente. Isso é o significado, né? O templo é sempre virado para o Oriente. E Deus ele coloca querubins na porta do templo para guardar o caminho da árvore da vida. A árvore da vida representava a vida eterna que nós podemos ter com Deus se nós formos obedientes. O homem agora não é mais digno de, com as suas próprias pernas, de do seu próprio jeito, ele entrar e ele comer do fruto da árvore da vida. Agora, Deus ele precisa abrir um novo e vivo caminho, que é no sangue do Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa ter acesso à árvore da vida. Por isso que Apocalipse vai dizer que o vencedor, aquele que crê no Senhor, ele vai poder comer do fruto da árvore da vida. Essa palavra aqui que diz, irmãos, os querubins estavam lá, exatamente o que ficava, né, guardava a presença de Deus no templo, eram os querubins que tinham no Santo dos Santos, e nas cortinas também tinham imagem de querubins. E fala também que do refugir de uma espada que se revolvia. Essa palavra aqui, refugir, irmãos, ela é usada na Bíblia para falar a respeito do fogo que saiu da presença do Senhor para destruir Nadab e Abiú, quando eles entraram na presença de Deus de modo indigno, querendo adorar a Deus do jeito que eles achavam melhor, não do jeito que Deus ordenou na sua palavra. Ou seja, Deus está ameaçando o homem com morte, se ele tentar achar o seu próprio caminho para encontrar com Deus. Deus está dizendo, você não é mais capaz de chegar até a minha presença pelos seus próprios esforços. Eu e você, a gente precisa de Cristo, irmãos, única e exclusivamente de Cristo, para que a gente possa estar na presença de Deus. E de novo, irmãos, por mais que nós estejamos debaixo de maldição, por mais que tantas coisas nos aflijam nesse mundo,
mas que foi o próprio Deus que impôs isso a nós por conta do nosso pecado. E a nossa tentação seja de continuar em desobediência a Deus. Só existe salvação no seu Filho, irmãos. O único caminho para que eu e você a gente possa ter vida de verdade é em Cristo Jesus. A gente pode continuar insistindo em fazer as coisas do nosso jeito, em desobediência à palavra de Deus. Ou a gente pode se submeter ao Senhor em todas as coisas, confiando em Cristo, sabendo que Cristo é o único que pode mudar a nossa vida, salvar a nossa alma e nos dar uma vida, irmãos, de paz, mesmo em meio às angústias, mesmo em meio às maldições desse mundo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.